Boa noite a todos. Paz seja convosco. Pode tomar seu assento, por gentileza. Que prazer poder comemorar 29 anos, pastor Diego. 29 anos. Meu Deus do céu, nem crente eu era nessa época e já tinha essa igreja, né? Que bênção. Parabéns a vocês. É uma alegria sempre poder voltar aqui. É uma das igrejas que eu mais amo pregar, onde tenho grandes amigos, pastor Paulinho, enfim, pastor Diego, pastora Cristina. É um prazer muito grande poder rever vocês. Uma igreja que eu tenho um apreço muito grande. Deus abençoe os irmãos da internet também. E eu gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras. Abra comigo, por favor, queridos, no Salmo 1. Eu vou pedir uma gentileza para você. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição, por favor. Eu gostaria de entender esse texto junto com você. E durante a mensagem eu gostaria que você, por gentileza, não fechasse a sua Bíblia. Vamos acompanhar aqui, versículo por versículo, para entender o que Deus tem para nos falar aqui nessa noite. Salmo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 1, ele é o resumo dos demais salmos, totalizando 150. Para quem não sabe, Salmos é o hino, o inário da Bíblia, chamado de Tehillim, né, que significa cânticos de louvor. Portanto, quando você abre a Bíblia, desde o Salmo 1 até o Salmo de número 150, você vai se deparar com canções, com músicas de adoração. Algumas músicas, alguns salmos são chamados salmos imprecatórios. O que é isso, pastor? É quando o salmista escreveu no momento de raiva. Se você ler, por exemplo, o Salmo de número 137, ele é um salmo imprecatório, porque o salmista está escrevendo ali quando o povo estava cativo na Babilônia, estava com o coração magoado, e ele chega a escrever assim, falando dos inimigos: tomara que os seus filhos sejam arremessados nas pedras, né? Então o salmo, ele é uma expressão não apenas de louvor, mas também é o coração do homem falando a Deus, tanto em momentos de adoração, momentos de reflexão, mas também em momentos de profunda angústia. Esse salmo de número 1, como disse anteriormente, né, muita gente diz que ele é o resumo dos demais salmos, né, dos 150 salmos, e ele nos indica uma das maiores verdades da vida. Qual, pastor? Já que ele mostra dois caminhos, se você analisar esse salmo, ele mostra dois caminhos, o contraste entre dois caminhos. O caminho de alguém que é justo, que é bem-aventurado, que é amado por Deus, e em contrapartida ele mostra o caminho do ímpio, aquele que aborrece a Deus, aquele que entristece a Deus, e sobretudo aquele que será condenado por Deus. Obviamente que dois caminhos, dois contrastes, e ele nos mostra uma das maiores verdades da vida. Qual, pastor? É que a vida é feita de escolhas. Não é verdade? A vida é feita de escolhas. Você escolhe com quem você vai casar, não é? Se você tiver condições, você escolhe
o que você vai comer. Se você tiver um pouquinho mais de grana, você escolhe aonde você vai viajar, né? Em vez de ir aqui para o Boqueirão, você vai para as Maldivas, não é? Ah, pastor, é meu sonho. Então, ora, quem sabe você vai lá um dia, não é? Ou seja, a vida, ela é feita de escolhas. E quando nós analisamos esse salmo, e por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, eu gostaria de refletir um pouco com você, versículo por versículo, acerca dessas verdades que estão expostas aqui. No verso de número 1, ele começa com uma palavra bem interessante. Ele diz assim, ó: bem-aventurado. Esse bem-aventurado aqui, irmão, se você for para o original, para você entender, significa mais do que feliz. Ou seja, mais do que feliz o varão que não anda, tal. Ou seja, você é mais do que feliz. Agora, o que o escritor desse salmo quis dizer com bem-aventurado ou mais do que feliz? É que nós, os cristãos, os amados por Deus, nós somos felizes independente das circunstâncias. Como assim, pastor? Tem gente que acha que para ser feliz precisa ser milionário. É lógico que ter dinheiro é bom, não é? Mas eu conheço tanta gente que tem dinheiro e não é feliz. Tanta gente que tem grana, a conta está estourada no banco, mas vive num quarto escuro fechado, não tem paz na alma. Quantas famílias ricas, com carros de luxo, e a casa não tem comunhão. O filho não olha na cara do pai. Isso é riqueza? Isso é prosperidade? Por isso que Salomão escreve um texto que eu amo refletir sobre esse texto, já disse aqui. Ele escreve assim em Provérbios: melhor comer um pedaço de pão seco, pastor Paulinho. Melhor comer um pedaço de pão seco numa casa humilde, onde há paz, do que você comer um banquete num castelo onde há contendas e confusões. Sua comida pode ser simples, pode ser arroz, feijão e zoião. Meu pai chamava de paraquedas, tem paraquedas de mistura hoje, era o ovo. Pode ter arroz, feijão e ovo, mas se Jesus estiver lá, a casa é feliz, a casa é uma bênção e as coisas vão acontecer. Por isso que esse salmo ele é claro ao mostrar esse contraste do ímpio e do justo, de quem serve e de quem não serve. E nós somos felizes independente das circunstâncias. Por quê? Porque a alegria do cristão é uma alegria permanente. Ela não é uma alegria que vai embora, como no carnaval, não é? Ontem foi a quarta de cinza. É cinza mesmo. Por quê? Porque é uma alegria que vai embora. O pessoal samba, pula, faz festa, outro dia está murcho. Por quê? Porque é uma alegria passageira, não é uma alegria permanente. A diferença do crente e do ímpio é que o ímpio ele tem picos de alegria com tristeza permanente. E o justo? Picos de tristeza, mas com alegria permanente, porque a nossa alegria é Cristo Jesus, aquele que nos salvou, que nos remiu, que nos lavou, que nos comprou e que vai nos buscar para sermos felizes para sempre, em uma alegria que jamais se acabará. Bendito seja Deus. Bom, a primeira parte desse salmo, irmãos, ela mostra o caminho da negação. Por quê? Veja comigo o verso 1. Por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda, olha lá, negação. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, negação, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, pastor? Negação. Presta atenção no que eu vou te falar. O princípio para você ser feliz plenamente é aprender a dizer não. É o caminho da negação. Nós temos que aprender a dizer não, porque nem tudo a gente pode dizer sim. Quando seu filho vai colocar a mão na tomada, você sabe que ele vai dar um choque. O que você fala? Não. Ou você fala, não, sim, vai lá pôr a mão na tomada.
Nós aprendemos a ser felizes aprendendo a dizer não. E o amigo verdadeiro com quem você deve andar é aquele amigo que te confronta, não aquele que joga confete em você. O amigo verdadeiro não tem papa na língua, claro que ele vai falar com respeito, mas ele vai confrontar você diante do erro. Não vai aplaudir você diante do erro. Então, quando você diz, nós temos que aprender a dizer não, para quê? Até para algumas amizades, que na verdade não são. Deus está falando com alguém aqui. Eu estou pregando para pessoas que, assim como eu, têm fraquezas. Afinal de contas, eu não sou querubim nem anjo. Eu passo os meus perrengues também. Mas o amigo leal que anda com você é aquele que vai dizer não para você, é aquele que vai confrontar você, é aquele que vai mostrar o caminho da justiça para você. Então você quer ser feliz? Eu quero, pastor. Aprenda a dizer não. O Salmo está nos indicando o caminho da negação. Aprenda a dizer não. Agora veja, que como esse Salmo faz contraste entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre aquele que viverá a plenitude da alegria com Deus, né? Porque a Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente, né, pastor Diego? Não é uma coisa que se acaba, como o carnaval, por exemplo. Como você analisa esse contraste, você vai comigo no verso 1 novamente, e aqui nós aprendemos que existe o caminho da ruína, e o caminho da ruína ele é algo gradativo. Escute, da mesma forma que para você ter sucesso na vida, você sobe os degraus, você passa por degraus, você passa por etapas, para você entrar no caminho da ruína, ele também é gradativo. Veja o que o texto diz, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o verbo aqui, andar. Qual é o primeiro passo para a sua ruína? É você andar no caminho dos ímpios. Então a pergunta que Deus está te fazendo nessa noite é o seguinte: com quem você está andando? Espera aí, pastor, quer dizer que eu tenho que ser um antissocial? E se tiver um ímpio lá na minha empresa, eu não posso dizer bom dia? Não, claro que não, você vai ter que dizer bom dia, tudo bem, como vai? O fato de você ser educado, que é o mínimo que eu e você temos que ser, porque educação não diz respeito à religião. Como assim, pastor? Eu conheço islâmico que é 100% educado, e conheço crente que nem na tua cara olha, porque a educação ela não vem da religião. Você tem que ser educado, ou seja, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, andar com o ímpio, não. Ser educado com o ímpio, sim. Pregar para o ímpio, sim. Andar com ele, não. Caminho da negação. Primeiro passo para a gente entrar na ruína, e eu quero que aqui ninguém entre, muito menos eu, é escolher quem vai andar com você. Não é todo mundo que você tem que pôr dentro da tua casa, não é todo mundo que tem que comer na tua mesa, não é todo mundo que você chama de amigo. Há uma diferença entre colega e amigo. O colega vai jogar confete nos seus erros, o amigo vai te confrontar. Primeiro passo, com quem você está andando? Olha o que o texto diz, o caminho da negação. Bem-aventurado, lembra do bem-aventurado? Muito feliz, extremamente feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o que é o conselho. Sabe o que é o conselho dos ímpios? É o cara sabe que você é casado e chega lá na tua empresa e mostra umas fotinhas meio bonitinhas para você. Ó, essa mulher aqui, ó, essa morena aqui, ó. Que é isso? Conselho de ímpio. Serve para receber bom dia, boa tarde, boa noite? Serve. Serve para andar com você? Não serve. Acabou. Quer ser feliz? Entre pelo caminho da negação. Aprenda a dizer não. E como eu disse anteriormente, da mesma forma que para você alcançar um triunfo na vida, um sucesso na vida, você tem que subir degraus, é algo que gera tempo. Aqui também, primeiro passo, andar. O verbo é andar. Com quem você anda? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo passo para ir para a ruína. Olha o que o texto diz:
nem se detém no caminho dos pecadores. Qual é o segundo verbo aqui? Deter-se. O que é deter? Primeiro é você andar, deter é você parar e admirar a paisagem. Sabe quando você está no shopping com pressa, morrendo de fome? Você está morrendo de fome para ir na praça de alimentação. Você pega o braço da mulher e sai arrastando para ir para comer. Aí ela passa em frente à loja de bolsa e se detém. Será que só eu já passei por isso? Hã? Você está morrendo de fome, o estômago não está nem nas costas mais. Já está na nuca o estômago. Aí você vai lá, se detém na loja de bolsa. É isso o que o texto está nos ensinando. Como o caminho da perdição, o caminho do inferno, o caminho da ruína é algo que não é de uma vez, é algo gradativo. Porque há uma frase antiga, pastor, que os antigos dizem que o diabo tem sapatinho de algodão, né? Já viu essa frase? Você que é velha guarda aí? O diabo tem o sapatinho de algodão. O que é isso? Olha, primeiro você anda com o ímpio lá, escuta os conselhos dele, sai do serviço, vai dar um rolezinho com ele. E agora, o que eu faço? Não, agora você se detém, como se fosse você parar na vitrine de um shopping, se detém e admira, degusta. Olha que maravilha. O texto é claro. Primeiro, você anda. Segundo, você se detém. Vamos lá, vamos continuar. O texto continua. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verbo agora é assentar. Olha que coisa curiosa. Olha como o pecado ele é sutil. Primeiro eu ando. Segundo eu admiro, eu me detenho. Agora eu já estou tão enroscado no negócio que eu vou sentar, eu vou me acomodar, pastor Paulinho. Já andei, já me deti, agora eu vou me acomodar. Ou seja, o pecado na nossa vida, irmãos, é algo que vai paulatinamente. Quando você percebe, já foi. Por que já foi? Porque passou pelos três estágios. Primeiro você andou, segundo você se deteu, admirou a paisagem, e agora está como se fosse numa rede de pescaria, tentando se bater, mas não sai. Por isso que tem gente, pastor Diego, o senhor já pastora há anos, deve ter ouvido muita gente chegar e falar assim: eu queria voltar, mas eu não tenho força. Já ouviu isso, pastor Diego? Já ouviu isso, pastora? Pega o telefone, e aquele irmão está afastado, né? Ô pastor, eu pisei na bola. Não, mas volta, vem para a igreja de volta, Deus vai restaurar você. Mas eu queria voltar, mas eu não tenho força. Já viu isso? Você já tentou evangelizar alguém? E a pessoa fala assim: olha, o que você está falando é bonito, já vivi isso na minha vida. Então por que você não volta? Vamos lá no culto domingo, a igreja é legal, tem música, tem louvor, é uma bênção. Por que você não vai? Porque eu não tenho força. O que aconteceu com essa pessoa que perdeu a força, pastor Marcelo? Já está no terceiro estágio, já se assentou. Eu tenho um amigo, pastor, lá de Aparecida do Norte, que ele faz um trabalho muito bonito, de levar sopa para os moradores de rua, lá em Aparecida. Para quem já foi lá sabe que é uma cidade que tem muito morador de rua, muito pedinte. Você vai na rodoviária ali, é 24 horas, gente, usuário de droga, é um negócio triste. Eu conheço muito lá porque eu prego bastante lá. E esse meu amigo contou uma vez que sempre vai lá levar sopa, né, para os moradores e tudo mais. E eu perguntei para ele assim: ô Tiago, o nome dele é Tiago, ô Tiago, rapaz, desses moradores que você foi levar sopa lá, tem alguém que está desviado? Ele falou: a maioria. Falei: como que é? Ele falou: tem pastor, tem presbítero, tem evangelista. Você vai ler a Bíblia, o cara fala: o texto é tal. Está envolvido em droga, está fumando pedra, está todo largado, todo arrebentado. Pastor, mas como é que pode alguém que já conheceu o Evangelho, que já conheceu a cruz de Cristo e está numa situação dessa? Simples, ele passou pelo terceiro estágio. Se acomodou e não tem força para voltar. Pastor, então por que no aniversário da igreja está vindo uma palavra de confronto dessa?
para mim, porque talvez você conheça alguma pessoa que está nessa situação, e Deus quer usar você para trazer essa pessoa de volta para cá, e dizer: Deus vai levantar você, vai curar você, vai transformar você, vai restaurar você, e você será uma bênção novamente. Esse é o propósito do Evangelho. Deus colocou você nessa terra com propósito. Ah, pastor, mas eu até queria, mas eu não sei pregar. Vai lá dar um abraço, leva um panfleto, traz para o culto. Quem sabe no próximo batismo da igreja você pode falar em alto e bom som para si mesmo, com senso de humildade, é claro: Deus, obrigado porque o Senhor por bondade me usou para que essa alma voltasse para o teu reino. Irmãos, coisa boa é quando tem salvação de almas. Eu fico muito feliz em pregar, em viajar, mas eu saio da igreja com a missão cumprida é quando eu vejo no meu coração: teve conversão de almas. E Deus quer usar você, dentro da sua limitação, dentro do seu conhecimento, da forma que você é. Deus quer fazer de você uma bomba atômica nessa terra, para tirar almas do inferno e trazer para a glória do nome bendito de Jesus. Muito bem, o texto continua. Vamos agora para o verso de número 2. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. O verso de número 2, ele nos dá o antídoto para que nós não entremos nessas 3 fases. Quais fases? Andar, se deter e se acostumar. E qual é o antídoto, pastor? O antídoto está na primeira palavra do verso 2. Alguém pode dizer qual é a primeira palavra do verso 2? Qual é? Antes. Vamos repetir? 1, 2, 3? Antes. O que é isso, pastor? Olha o que o texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é o antes, pastor Marcelo? É a ação preventiva. Ou seja, olha Deus nos dando um antídoto para a gente não cair nesse laço do inferno, para a gente não cair nesse laço de andar, de se deter e de se acostumar. Qual é o antídoto? Antes de eu andar com o ímpio, eu medito na lei do Senhor. Antes de eu me deter, de eu ficar admirando de camarote o pecado, antes disso acontecer, eu medito na palavra do Senhor. Antes de eu me acomodar, antes de eu deitar na rede, pedir minha água de coco e me acostumar com o pecado, antes disso, o antídoto anterior, o antídoto preventivo, antes eu medito na lei e na palavra do Senhor. Como assim, pastor? Eu creio que Deus usa pessoas. Eu creio que eu posso sair daqui para a rua e parar uma moto, o cara tirar o capacete, Deus me entregar um recado. Eu creio. Até porque eu não posso pôr mordaça em Deus. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Deus depende de mim para nada. Eu creio. Eu creio nos dons espirituais, dom de cura, dom de curar, dom de profecia. Creio, porque é bíblico, não duvido. Mas sobretudo, o que eu creio de uma forma exemplar e primária? Na palavra. Se não estiver na Escritura, não é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é só você abrir a internet, é só você entrar no YouTube. É muito raro, pastor Diego, o senhor sabe disso? Você encontrar no YouTube pregações de confronto. Agora é a pregação do amaciante, né, pastor? É o amaciante, pastor Diego. É o amaciante. Ah, você é o lindinho de Jesus. Ah, você é a última bolachinha do pacote. Continua dando seus trambiques aí. Jesus ama muito você. Ei, é uma coisa mais linda do mundo. O Evangelho é confronto. O Evangelho é para nos chacoalhar.
O Evangelho é para nos mostrar, olha, tem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo leva para a glória, o caminho do ímpio leva para a perdição eterna. Qual você vai entrar? O que você quer para a tua vida? O que você quer para o teu caminho, para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho? Deus está mais interessado no que você é, no que aquilo que você pode fazer. Deus está mais interessado no nosso caráter, na nossa vida, do que nas nossas aptidões, sejam elas morais, espirituais, profissionais. A mensagem que transforma o homem não é a mensagem da massagem no ego, é a mensagem do confrontamento. Porque a mensagem do ego faz com que a gente entre na fase 3, na fase da acomodação. Está tudo bem. E coisa boa não é a gente achar que está tudo bem, é a gente olhar para dentro de nós e falar, não está, e eu preciso corrigir essa rota. E a palavra corta aqui de tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu sei, eu espero que você também saiba, eu sei as minhas mazelas. Eu sei as minhas limitações. Eu sei até onde o calo aperta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar a santidade diariamente, sem a qual nós não veremos a Deus. Por isso que o texto é enfático em dizer, olha, esse salmo é a clareza definitiva que existem somente dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Agora veja, no verso 2, diz que o prazer, ou seja, antes do meu prazer, ou seja, aquilo que vai prevenir que o meu destino seja ruim, é eu meditar na palavra de Deus. Irmãos, não existe cristianismo sem palavra, não existe vida cristã sadia sem meditação nas Escrituras. Esse livro aqui é a boca de Deus, é a revelação de Deus para a nossa vida. Eu não me conformo nós não termos tempo, por mais corrida que seja a nossa vida, de não meditarmos na santa e bendita palavra de Deus. O que vai alegrar você no dia da angústia é a palavra, é esse livro aqui. O que vai te dar ânimo no diante das aflições da alma e da vida é a meditação na palavra. Por isso que essa palavra é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. O texto continua, acompanhe comigo o verso 3, por gentileza. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha só, o texto diz que essa árvore aqui, que o salmista está escrevendo, ela não está plantada no meio da floresta. Por quê? Porque se ela estiver plantada no meio da floresta, ela só depende da água da chuva. O texto diz que essa árvore está plantada junto a ribeiro, ou seja, ela está plantada na beira do rio. Isso fala de estabilidade. Pastor, eu quero ter estabilidade na empresa. Pega essa chave aqui. Eu quero ter estabilidade na vida. Pega essa chave aqui. Eu quero ter estabilidade como marido, como pai, como obreiro, como pastor, como amigo. O texto diz que essa árvore está plantada junto a ribeiro, ou seja, a água vai direto para as suas raízes. Isso fala de nutrição e crescimento. Uma das tipologias da palavra na Bíblia, ou seja, um dos símbolos que representa a palavra na Bíblia é a água. Se a água representa a palavra, o que o texto está nos dizendo? O que Deus está nos dizendo? Quer ser firme? Quero. Quer ter estabilidade? Sim. Você precisa de quê? Nutrição. Quer crescer? Quero. A árvore só cresce se tiver nutrição. Qual é a nutrição da árvore? Água. Da mesma forma que a árvore precisa de água para se nutrir e crescer de forma sadia, nós precisamos da água
que é a palavra de Deus, para crescer de forma sadia. Irmãos, esses dias lá na nossa igreja, pastor, foi uma missionária da Coreia do Norte. E ela estava contando como que é servir a Deus naquele país. Você não tem noção. Eles têm informantes para vasculhar a tua vida, para saber se está fazendo culto ou não. Onde você quer chegar, pastor? Meus irmãos, nós temos o livro que pode mudar a vida de qualquer ser humano. E às vezes nós não damos atenção devida a esse livro. Nós temos o livro que transforma a prostituta numa mãe de filhos. Nós temos o livro que transforma o traficante de drogas num pregador do evangelho. Nós temos o livro que transforma um assaltante de banco num pastor de almas. Nós temos um livro que transforme, acredite se quiser, um estuprador num homem santo de Deus, se eles abrir o coração para Deus. Porque não há coração duro demais para Deus. Nós temos o livro dos livros, a palavra de Deus, e muitas vezes nós não damos a atenção devida que ela merece. Que Deus abra os nossos olhos nessa noite para meditarmos essa palavra. O texto diz que a árvore só cresce porque ela está plantada junto a ribeiros, ou seja, tem água na raiz, água que é palavra. Tem que ter palavra na tua vida, tem que ter palavra no teu coração, tem que ter palavra no seu lábio, tem que ter palavra no seu cântico, tem que ter palavra na sua casa, tem que ter intimidade com a palavra de Deus, para que você cresça de forma sadia. É isso que nós precisamos. Não precisamos de elixir mágico, não. Quando a gente faz trambique por aí, é cada uma que me aparece. Estava conversando com o irmão um tempo atrás. O irmão falou assim: rapaz, veio um camarada pregar aqui na minha igreja. Ah, é? É. O que ele fez? Ele mandou distribuir uns rolinhos de pergaminho para o povo. Era os salmos. E ele falou assim: olha, irmão, próximo culto você vai trazer a oferta no valor do salmo aí que está no pergaminho, tá? Eu pergunto, será que esse cara foi lá pegar salmo 1? Salmo 100 para cima, né, pastor? No mínimo, né? Isso não é evangelho. Isso não edifica. Isso não transforma. Isso não confronta. Isso é barganha. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Nosso Deus abençoa aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Se você tem um coração contrito, você está debaixo da bênção de Deus. Pastor, mas eu sou um pobre pecador. Louvado seja Deus por isso. Bem-vindo ao clube. Somos dois pecadores arrependidos, perdoados, lavados e remidos no sangue de Cristo, que confia na misericórdia do nosso Deus. É isso que nós somos. Pastor, o texto continua. Agora o curioso, irmãos, é que a árvore, ela fica plantada junto a ribeiros de árvore, ok? Recebe nutrição. Só que, sabe coisa curiosa? A árvore, pastora Cristina, não produz frutos para ela mesma. Você já viu sair uma mão da árvore e pegar o próprio fruto e comer? Não, ela produz fruto para os outros. Olha que coisa linda, olha o propósito. Por que essa igreja está de pé 29 anos? Por quê? Porque não produz fruto para ela mesma. Produz frutos para os membros, para a comunidade. Trabalho social lindo, produz frutos para quê? Para a comunidade. Você produz frutos não para você mesmo, mas você produz frutos para os outros. Quando as pessoas olham para você e admiram a tua vida, a tua fé, o teu comportamento, você já está produzindo frutos para os outros. A sua vida é uma árvore frutífera. Tem que ser uma árvore frutífera, não para você, mas para os outros. Coisa linda é as pessoas olhar para você e falar: eu quero ser um pai como ele, uma mãe como ela, eu quero ser um amigo leal como ele. Por quê? A nossa vida, ela tem que gritar muito mais do que a nossa voz. Da mesma forma que a árvore não produz frutos para ela mesma, nós produzimos frutos para os outros, para o próximo, para abençoar o próximo. Por isso que Jesus diz: sabe como que eles vão saber se vocês são meus discípulos ou não? Não é se vocês pregar bonito, não é se vocês falar grego, hebraico, aramaico, não é se vocês tiverem uma eloquência na pregação, não é se vocês tiverem voz de locutor.
E como que eles vão saber se nós somos seus discípulos? Se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. O amor tem que gritar. Vocês têm que gritar para o mundo que o amor de Cristo é o amor que cura, que salva, que liberta e que livra o pecador das garras da morte. Esse é o propósito do Evangelho. O texto continua. Verso de número 4. Acompanhe comigo, por gentileza. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, ou em algumas traduções, como a palha que o vento espalha. O que isso significa, pastor? Nós aprendemos que a árvore, ela está plantada junto à ribeira, ou seja, ela tem raiz, ela tem firmeza. Se você chegar numa árvore e tentar arrancá-la na mão, você não vai conseguir. Por quê? Porque ela tem firmeza. Quando o verso 4 diz, não são os ímpios assim, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha, está dizendo o seguinte: o ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que zomba de Deus, o que acontece com ele? Ele não tem raízes, e quem não tem raízes é levado pelo vento. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? O camarada que fez essa palhaçada na igreja, da rolinho de pergaminha, traz a oferta tal. Quem cai nessa? Quem não tem raiz. Por quê? É levado por vento de doutrina. Que na verdade nem doutrina é, né, pastor? Porque doutrina vem de doutor, vem de ensino, não é? Nem doutrina é isso, uma palhaçada. Quem cai nisso? Quem não tem raiz. E o texto diz o seguinte: eles são como a palha que o vento espalha. Olha só. Muita gente fala assim, mas o crente é fraco. Não, o crente não é fraco. O fraco é o ímpio. E eu vou te explicar. Que isso, pastor? Já falaram que eu sou fraco porque eu sirvo a Deus, que eu não aproveito a vida, eu não aproveito as coisas do mundo, que eu sou... Não. O fraco é o ímpio. E eu te provo. Primeiro, o texto diz que eles são como uma palha que o vento espalha. Qualquer coisa leva. O que é isso? Fraqueza. Eu me lembro que uma vez, pastor, eu fui aqui no Horto Florestal com a minha família. Hoje eu moro perto de Santo André, mas eu sempre falei para o meu sogro, vamos lá no Horto, vamos conhecer o Horto e tal, tomar água da bica ali geladinha e tal. Eu sempre falei, né? Fiz um comercial da Zona Norte, porque eu nascido e criado aqui, tem que fazer um merchandising, né, pastor? Vamos lá no Horto, tá? Vamos lá. Eu fui no Horto lá, levei minha filha, aí fez a festa toda, vi as capivaras. Eu estou andando no meio do bambuzal lá. E você que já foi no Horto sabe, na parte do bambuzal ali tem um monte de teia de aranha, já viu? Teia de aranha, tudo quanto é lugar. Quer ver teia de aranha? Quer? Vai no Horto. E eu estou olhando aquela teia de aranha e eu percebi uma coisa interessante, pastor. No meio daquela teia de aranha tinha um monte de palha. O vento soprava a palha, como diz o texto, que é o ímpio, que não tem firmeza, fala que nós somos fracos, os fracos são eles. A palha é espalhada, só que quando ela chega na teia de aranha, a teia de aranha detém ela. Você sabe muito bem que uma teia de aranha qualquer criança quebra. É muito fraco. Ou seja, o ímpio, aquele que não serve a Deus, fala que nós somos fracos, sendo que até uma teia de aranha detém eles como uma palha. Olha que reflexão para o nosso coração. Até uma teia de aranha detém uma palha. Ou seja, nós é que somos fortes. É, pastor? É. E por que nós somos fortes? Porque nós somos espetaculares? Não. Porque tomamos suplementos? Não. Porque fazemos musculação? Não. Por quê? Porque o nosso Cristo é que nos fortalece, que nos faz forte e nos faz mais que vencedores dia após dia pela fé. Por isso. Por quê? Porque se não fosse Jesus na nossa vida, aí sim, eu era um fraco. Dá para explicar, pastor? Dá. Você já foi em velório de quem não serve a Deus? Onde você quer chegar, pastor? Se debruça no caixão, ai meu Deus, ai pelo amor de Deus. Eu entendo que é uma dor, que é um sofrimento, que é um luto. Eu não estou sendo insensível aqui. Quer dizer que o crente não chora no velório? Chora. Só que ele tem a fortaleza do Espírito que é consolador. Irmão, só quem viveu luto na família sabe, se não fosse o Espírito Santo, como seria? Você que já perdeu um ente querido, que talvez tenha saudade, como eu tenho do meu pai, que eu perdi faz poucos anos.
Eu pergunto, se não fosse o Espírito Santo? Por que tem gente que sai do velório, vai direto para o bar, afogar as mágoas? Porque não tem fortaleza em Deus. É o refúgio deles. E nós somos fortes, não porque somos bons, não porque somos ultra mega blaster santos, não porque oramos demais, não, porque Jesus é a nossa fortaleza. Ele nos fortalece e Ele nos consola nos momentos de maior dificuldade da vida. Irmão, olha para a sua vida hoje, faz um check-up, reflita agora dentro do teu coração e lembra da pior prova que você passou. Lembra agora aí. E faça a pergunta para você mesmo agora: se eu não fosse salvo, se o Espírito de Deus não habitasse em mim, será que eu ia aguentar? Eu estava hoje de manhã fazendo uma caminhada, vou fazer uma caminhada perto de casa, aí passou um rapaz gritando, falou: meu, tem um corpo de bombeiro ali na frente, ó. O cara matou a mãe e o pai e acabou de se matar, os bombeiros estão lá. Os dias são maus. Se não fosse o Espírito Santo, a pior luta que você passou na tua vida, você não aguentaria. Portanto, nós somos fortes, não porque somos bons, mas porque o Espírito de Deus nos fortalece todos os dias da nossa vida. Bendito seja Deus. Acompanhe comigo agora, por favor, o verso 5. Já estamos encerrando. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Subsistir aqui no hebraico significa permanecer de pé. Ou seja, irmãos, os ímpios, os que não entregaram a vida para Jesus, os que deram as costas para a cruz de Cristo, o que o texto é enfático em dizer? Serão condenados. Quando alguém é condenado aqui na terra, tem recurso, né? Principalmente se tiver dinheiro. Tem recurso, vai para a terceira instância, não é? Agora, e ser condenado por Deus? Não tem recurso. Os ímpios, aqueles que não amam a Deus, aqueles que dão as costas para Deus, o texto é claro ao dizer: eles serão condenados eternamente. Eu repito isso que eu já disse aqui: 2 lugares não existem passagem de ida e volta, só tem 2. Pastor, eu quero ir para o Japão. Você volta? Volta. Quero ir para os Estados Unidos? Volta. Quero ir para o céu? Não tem volta. Que bênção, né? E o inferno? Também não tem. É só passagem de ida. Por isso que o texto é uma demonstração de contraste: a vida do justo e a vida do ímpio. Hoje você está em vida aqui, respirando oxigênio. O que tem diante de nós aqui hoje? O guichê para comprar passagem, só de ida. Para onde você quer ir? Para onde eu quero ir? Verso de número 6, acompanhe comigo por gentileza, já estamos encerrando. Alguém entendeu a mensagem até aqui? Diga amém. Amém. Verso 6: porque o Senhor conhece, olha o verbo, conhecer, grave isso, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse verbo conhece, ele é chamado de iadá no hebraico. O que significa iadá, pastor? Intimidade. Só que esse verbo iadá, ele refere-se à intimidade de um relacionamento conjugal de homem e mulher. Olha isso. Não há intimidade mais forte do que a intimidade de casal. Quem é casado que sabe o que eu estou falando. Por que Deus escolheu esse verbo iadá, que significa intimidade de relacionamento entre homem e mulher? Para mostrar o tamanho das nossas motivações. Quando o texto diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, ele está dizendo o seguinte: eu conheço as motivações dos justos
e conheço as motivações do ímpio. E qual é a coroação desse texto, pastor? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Eu sei a tua motivação. Eu sei que o teu coração está nas coisas do alto. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você tem problemas. Mas eu conheço a motivação que move você. Mas os ímpios, eu também conheço a motivação deles. E o caminho deles perecerá. Quando, pastor? Para sempre. Qual é a pergunta de Deus para nós essa noite? Já vou até fechar minha Bíblia. Duas perguntas para encerrar a mensagem. Primeiro, qual é a nossa motivação? Por que estamos aqui hoje comemorando 29 anos de igreja? Já que a vida é feita de escolhas, você escolheu congregar aqui. Qual a sua motivação para estar aqui? Deus conhece. Tem pessoas que vêm para a igreja para arrumar casamento. Pastor, isso é errado? Não é pecado você querer casar. Mas não deve ser a sua maior motivação para estar aqui. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que você quer casar. Venha com a motivação certa, porque o resto vai a galope. Venha com a motivação certa, que o resto vem a reboque para você. Primeira coisa, qual a sua motivação? Motivação no teu coração. O texto diz, eu conheço. Lembra da palavra Yadá? Intimidade de marido e mulher. É tão profunda. Eu conheço o que está lá no fundo da tua alma. E que ninguém sabe, só eu sei. Segunda pergunta que Deus tem para nós, nesse dia festivo aqui. Dois caminhos. Dois contrastes. Qual caminho você quer seguir? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua motivação? E qual caminho você quer seguir? Eu quero orar com você, mas antes uma pergunta que eu faço há mais de 20 anos. Estou até careca de fazer essa pergunta, pastor. Você ri, pastor Diego? Só porque o senhor tem topete, você vai ficar me rebaixando aqui? Tem alguém no nosso meio que quer tomar uma decisão de fé hoje? Qual decisão, pastor? Eu quero escolher um caminho, pastor. O caminho dos justos. O caminho da vida eterna. Olha, pastor, eu até queria escolher, mas eu me desviei. E agora? Não, você desviou. Bora voltar? Bora voltar para o aprisco de Jesus? Bora retornar ao caminho da alegria, da paz, da santidade, da vida eterna? Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar a Cristo? Se tiver, só levante a mão, quero orar por você. Se todos são salvos, louvado seja Deus. Pastor, eu estou vendo pela internet. Então digita aí embaixo, eu quero voltar para Jesus. Digita aí, eu quero voltar para Jesus. Essa igreja é uma igreja séria. Vai ter gente aqui do marketing aí da igreja, não sei, da mídia, melhor dizendo, que vai responder aí você aí. Vai orar por você, vai abençoar você. Estou pregando numa igreja séria, equilibrada, que eu conheço os pastores aqui. Não estou jogando confete porque é meu amigo, não. Eu conheço aqui. Aqui tem café no bule. Viu? Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem pela internet. Eu quero voltar para Jesus. Falou comigo. Digita aí, que gente vai entrar em contato com você. E você vai ser abençoado, e vai ser restaurado, e vai ser transformado, e Deus vai enxugar dos teus olhos todas as suas lágrimas. Não há ninguém. Curve a tua cabeça, eu quero abençoar você. Após a minha oração, eu já vou passar o microfone ao meu grande amigo, pastor Diego, e nós vamos encerrar esse culto debaixo da bênção de Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela exposição das Escrituras. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos e colocou diante de nós hoje esses dois caminhos.
E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, não porque nós merecíamos, mas por Tua graça e bondade. Ó meu Deus, obrigado porque nós somos o povo mais rico da terra, não em dinheiro, mas em alegria permanente, porque nós iremos morar em um lugar muito lindo, maravilhoso, aonde não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais nada de ruim, e nós receberemos um corpo glorificado e viveremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, prepara a Tua igreja, Senhor, para o grande encontro. Prepara a Tua igreja, Senhor, prepara os nossos corações. Hoje o Senhor nos ensinou que nós temos que meditar na Tua lei, na Tua palavra, de dia e de noite. Então nos ensina, Senhor, a valorizar esse livro que é proibido em tantos e tantos países. Obrigado, Senhor, e perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não massageia o nosso ego, mas ela nos coloca no nosso lugar e nos confronta, porque esse é o propósito da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque somos pecadores sim, mas lavados e remidos e perdoados pelo sangue poderoso de Jesus. Deus abençoa nossa vida, nosso coração, nos dê uma semana abençoada, nos dê, Senhor, um término de semana abençoado, e que essa festa continue para louvor e glória do Teu nome. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te louva, e nós rendemos ao Senhor a melhor salva de palmas, porque Ele é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém.